Olá a todos, eu sou Rafael Bruno Rossi, estudante de Engenharia Mecânica da PUC Paraná, e para a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, eu vou falar um pouco sobre a influência dos fluidos de corte em processos de usinagem. O meu professor orientador é o professor Alisson Machado, e eu vou começar a apresentar agora. Feita a apresentação inicial do tema, queria começar com uma introdução e basicamente dizer que os fluidos de corte já são utilizados desde o século XIX nos processos de usinagem. As suas principais funções seriam lubrificar, especialmente a baixas velocidades de corte, refrigerar a altas velocidades de corte, auxiliar na remoção do cavaco e proteger a peça e a ferramenta de oxidação. O objetivo do trabalho é basicamente fazer um levantamento do estado da arte sobre a aplicação de fluidos de corte em processos de usinagem e também buscar comparar o uso de óleos vegetais com óleos minerais e usinagem a seco nos processos de torneamento, fresamento e furação. Bom, em relação ao primeiro processo a ser analisado, o torneamento, é importante frisar que quando ele é comparado com outras operações de usinagem, ela não é uma das operações mais severas. Então, é possível aplicar os fluidos de corte de diferentes maneiras, tanto pelo método de MQF quanto de inundação. Em determinados casos, até é possível fazer o torneamento a seco, dependendo da ferramenta utilizada, do material utilizado. Vamos falar um pouco do primeiro experimento escolhido para demonstrar o torneamento. Foi o experimento de Soares, em que a autora verificou os efeitos na rugosidade superficial, RA, as temperaturas e forças de corte no torneamento do aço ABNT 4340. Para fazer esses testes, foi alterado o avanço, a velocidade e a profundidade de corte. O tipo e o método de aplicação de corte também foram alterados. Bom, a autora basicamente fez testes comparando o método de inundação, MQF e também usinagem a seco. No método de inundação, a autora utilizou o óleo mineral KSO45 em uma emulsão em 5% de água. Já no método de MQF, a autora utilizou o óleo integral vegetal Vascomil. Em relação às temperaturas de corte encontrada, é possível notar que a velocidade de corte não alterou significativamente na temperatura média encontrada. Isso pode ser explicado devido ao fato da espessura do cavaco diminuir conforme aumenta a velocidade de corte, e o que afasta assim a fonte de calor do termopar que foi implantado na ferramenta de corte para fazer as medições. Em todos os casos, a usinagem a seco foi onde resultou nas maiores temperaturas médias de corte encontradas. Isso também se deve ao fato do torneamento a seco. No torneamento seco existir dificuldades para se retirar o calor do processo. O MQL agiu de uma maneira intermediária. Isso deve ser provavelmente por causa do fato de ter agido muito mais como lubrificante do que como refrigerante. E daí no método convencional de jorro, basicamente ocorreu muito mais a refrigeração na peça e por isso que resultou nas menores temperaturas médias encontradas. Com relação às figuras 2 e 3, a autora basicamente fixou os valores 0,15 e 0,30 mm por revolução no avanço e mudou a profundidade de corte de 0,5, 1 e 1,5 mm, respectivamente. O método de jorro se mostrou muito mais eficiente, principalmente no maior avanço e independente da profundidade de corte, mas é possível notar que quanto maior, de um modo geral, quanto maior a profundidade de corte, maiores as temperaturas médias encontradas. Com relação aos ensaios de força de corte, a autora não utilizou o método de MQL para determinar as forças, então não vai ser levado em consideração. E a primeira imagem seria o avanço de 0,15 mm por revolução, e a segunda seria de 0,30 mm por revolução. A autora também fixou os valores de 0,5, 1 e 1,5 mm para a profundidade de corte. E é possível notar que tanto o jorro de fluido quanto o método de usinagem a seco não alteraram significativamente na força de corte encontrada.
O que alterou realmente na força de corte foi a profundidade utilizada. Bom, com relação às conclusões do experimento, é possível notar que o uso de fluido de corte diminuiu significativamente a temperatura de corte encontrada, e já era esperado, tanto pelo método de Jorro quanto o método de MQF, eles, de certa forma, eles ajudam a fazer a refrigeração da peça. A autora também disse que a rugosidade superficial do parâmetro RA das amostras ela piorou significativamente com o aumento do avanço, independente de qual velocidade de corte foi utilizada e também de qual meio refrigerante foi utilizado. Bom, o óleo vegetal utilizado no método MQF, ele pode ser considerado para o torneamento do ácido ABNT 4340, tanto pela sua menor agressividade para o meio ambiente, quanto para a saúde humana. E é claro que mais testes podem ser utilizados em diferentes parâmetros de usinagem, mas a princípio ele pode ser utilizado sem grandes problemas. Um outro experimento também no processo de torneamento foi o experimento de Mendes, em que basicamente foi torneado uma liga de alumínio AA6262T6, em que foram aplicados 4 fluidos de corte e a usinagem a seco. Foram consideradas a rugosidade superficial e as forças de corte. Ele não será especificado aqui por falta de tempo, mas está descrito no artigo produzido. Bom, falar um pouco agora sobre o processo de fresamento. Ele também, assim como o torneamento, não é um processo tão crítico quando comparado aos outros na usinagem, e em diversos casos ele pode ser utilizado fluido de corte tanto por mínima quantidade de lubrificante quanto pelo método tradicional de inundação ou jorro. Um dos experimentos escolhidos para demonstrar o processo de fresamento foi o experimento de Bork. Basicamente, os autores realizaram experimentos para comparar as forças de corte, rugosidade superficial RA e o desgaste de flanco das ferramentas no fresamento da liga de alumínio 7050 T7451. Para isso, os autores utilizaram os óleos vegetais de jatropha, que é uma planta, óleo vegetal de canola e um óleo mineral semissintético. Nos experimentos foram utilizadas as técnicas de aplicação tanto por inundação quanto por MQF. Os autores também estabeleceram um critério de fim de vida das ferramentas e foi fixado o valor de 0,2 mm para o desgaste de flanco médio, VB. E os parâmetros de usinagem foram fixados em 1884 metros por minuto pela velocidade de corte, a profundidade de corte radial em 2,88 mm. Foi feito 3 variações no avanço por dente, em que o primeiro valor foi de 0,05, o segundo de 0,15 e o terceiro de 0,30 mm por dente, nos experimentos A1, A2 e A3, respectivamente. Bom, com relação ao resultado dos experimentos, foi feita uma tabela. As colunas JA significam o óleo de jatropha, as colunas CA o óleo de canola e as colunas SS significam o óleo mineral semissintético utilizado. Com relação ao desgaste de flanco médio estabelecido, foi possível notar que o óleo de jatropha, em exceção do experimento A2 e do A3, pela técnica de MQF, foi muito superior aos outros, não chegando nem perto do critério estabelecido pelos autores de fim de vida de ferramenta. Isso é comprovado ali pelo próprio comprimento usinado, e é importante frisar que até nos métodos A2 e A3 por MQF, o comprimento usinado foi muito maior até chegar no desgaste de flanco estabelecido. As forças de corte encontradas, de um modo geral, também foram relativamente menores, o que prova o óleo muito eficaz. Algumas conclusões do experimento seriam que o aumento do avanço resultou no aumento das forças de corte em cerca de 100% do teste A1 para o A2 e de 60% do A2 para o A3, de um modo geral. Também a aplicação por inundação resultou em um aumento de aproximadamente 5 vezes na vida das ferramentas de corte, quando comparada por MQL, independente de qualquer
fluido de corte utilizado. E, segundo os autores, os maiores valores de rugosidade superficial RA foram obtidos utilizando o MQL, também independente do óleo utilizado. E por fim, o óleo de atrof se mostrou muito mais eficaz quando comparado aos outros óleos, em grande parte das condições de corte, independentemente da técnica aplicada. Então, em larga escala, claro que deve ser feito outros testes, mas de um modo geral ele poderia sim entrar na indústria e ser utilizado em larga escala. Ainda no fresamento, um outro experimento utilizado foi o experimento de Nunes, em que os autores realizaram testes para determinar os efeitos do método de aplicação dos fluidos de corte, tanto por inundação quanto por MQL, na largura média do desgaste de flanco, VB, das ferramentas de corte, num fresamento frontal do aço AISI 1018. Porém, pela falta de tempo, esse experimento também não vai ser visto mais a fundo aqui no vídeo e ele está escrito de forma mais completa no artigo científico. Por fim, o último processo a ser abordado no trabalho é o processo de furação. Ele é, de certa forma, mais crítico do que o torneamento e do que o fresamento, principalmente a furação profunda, onde são usadas ferramentas do tipo mandriladora, que tem um furo central, para o fluido em forma de jorro ser aplicado a altas pressões e conseguir refrigerar e expulsar o cavaco. Um experimento que foi pego para exemplificar o processo de furação foi o experimento de Mendes também, que também tinha feito experimentos no torneamento. E os autores basicamente realizaram alguns testes na furação da liga de alumínio AA 1050O, utilizando um método de aplicação de fluido por MQF. Esse método foi externo à broca, né? A broca não tinha um furo central. E eles usaram isso para estudar o comportamento da força de avanço e a rugosidade superficial RA. O fluido de corte utilizado foi o óleo vegetal Microtrend 231L. As condições de usinagem estabelecidas foram 60, 75 e 90 metros por minuto para a velocidade de corte, 0,15, 0,20 e 0,25 mm por revolução para avanço. E para o método de MQL foi utilizado duas vazões, de 20 e de 100 ml por hora. Em relação às forças de avanço encontrada, é possível notar que com o aumento da velocidade de corte e independente da vazão aplicada, a maioria delas resultou numa diminuição na força de avanço resultante, com exceção da condição de menor avanço e de maior vazão. Com relação à rugosidade superficial RA, é possível notar que quanto maior a velocidade de corte, pior o acabamento superficial. Pode ser observado também que, com pouca influência, mas existe uma ligeira vantagem no acabamento superficial das vazões de 20 ml por hora do que de 100 ml por hora. Com relação às conclusões do experimento, em geral, as operações de furação com o sistema de MQF a uma vazão de 100 ml por hora resultaram em forças de corte menores do que a de 20, particularmente em velocidades de corte mais elevadas. Também os resultados obtidos sugerem que quanto maior a velocidade de corte, pior o acabamento superficial da peça usinada, como já mencionado antes. Para as conclusões do artigo em si, é importante frisar que a utilização de fluidos de corte em processo de usinagem deve sempre se justificar economicamente. Claro que existe muita preocupação ambiental e com a saúde dos operadores, mas economicamente, se não for viável no processo, não se deve utilizar. E já visto em diferentes métodos de aplicação, os fluidos de corte resultaram em diferentes valores de rugosidade superficial, desgaste de ferramentas, temperaturas e força de corte. Existem casos que um processo de MQL é mais vantajoso, existem casos de inundação, depende muito do material, da peça, do processo, enfim, de vários fatores, de
de avanço, profundidade, velocidade de corte. E também os óleos vegetais estão tomando cada vez mais espaço dos óleos minerais nos processos de usinagem. Isso deve ao fato de serem menos nocivos para o meio ambiente e para a saúde humana. Então, também economicamente eles acabam sendo até mais vantajosos e, de modo geral, eles tendem a substituir em longo, médio prazo os óleos minerais, que são as referências que foram utilizadas no artigo. E é essa a apresentação. Muito obrigado e qualquer dúvida estou à disposição.